Vamos lá. Oi, galerinha, boa noite. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas para vocês com o nosso padre Ademilson, né, que vai estar falando aqui, esclarecendo para a gente um pouco sobre a Semana Santa. Muitas pessoas têm dúvidas em relação, né, padre? Questionam na hora da confissão e tal. E aí a gente tem algumas perguntas aqui. E aí o padre vai estar respondendo para a gente. Você que tem a dúvida, então fica aí atento, acompanhando a gente, porque ele vai tirar todas as dúvidas em relação à Semana Santa para você. Então vamos lá. É nosso padre Ademilson, né? Pode se apresentar. Nossa paróquia São Vicente de Paulo. Nossa aqui, ó, participa das celebrações com a gente. Você que acompanha aí as nossas missas ao vivo. Então vamos lá. Bom, padre. Eu queria saber também, né? No que consiste a Semana Santa? Assim, tira um pouco essa dúvida para a gente em relação a isso. Boa noite a todos, né? Então, como foi dito, os de fora que estão nos acompanhando, eu sou o padre Ademilson, sou vigário paroquial aqui na paróquia São Vicente de Paulo, e nós somos padres, somos sacerdotes do coração de Jesus, chamados também deonianos, porque o nosso fundador, Padre Deon, por isso chamados deonianos. E ela disse que eu vou tirar todas as dúvidas, e quem vai tirar as minhas? Não é? Todas também, eu não tenho essa pretensão de tirar todas as dúvidas, não é? Não sou nenhum doutor em teologia, em liturgia, né? Vamos juntos conversar e tentar esclarecer algumas coisas. A sua pergunta é: em que consiste a Semana Santa? A Semana Santa é a semana mais importante do calendário cristão. E ela é aberta justamente com o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos abre a Semana Santa. E ele é chamado Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Por que Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor? Nós iniciamos a celebração do Domingo de Ramos com a proclamação do Evangelho, em que Jesus entra na cidade de Jerusalém e é aclamado como rei, né? Hosana ao filho de Davi, o rei que vem. Então é por isso Domingo de Ramos, porque as pessoas pegavam ramos de oliveiras para aclamar o Senhor, forravam o chão com tecidos para que ele passasse, aclamavam como rei. E é também o Domingo da Paixão do Senhor, porque aqui inicia a paixão. Jesus entra em Jerusalém, sabendo que vai entregar-se para a salvação da humanidade. Ele vai para celebrar a Páscoa, que é a Páscoa judaica, a libertação do povo do Egito, mas ele vai também para celebrar a sua Páscoa, ou seja, ele vai se entregar por nós para nos dar a salvação. E aí não vai ser mais somente a libertação do povo do Egito, mas é a libertação do pecado para a vida na graça, a libertação da morte para a vida eterna. E a semana é santa porque é essa semana que nós vivenciamos esta paixão, essa entrega de um Deus apaixonado que se entrega por nós para nos dar a salvação. Por isso chamado Semana Santa. Ó, tá vendo quanto interessante, eu não sabia, né? Mas tá. Oi? Você já respondeu então que é sobre a Semana Santa, né? Isso. É sobre o Domingo de Ramos. Você quer saber? O Domingo de Ramos também, já foi falado. Tá. Então, o que é o Tríduo Pascal? Tá. O que é um Tríduo Pascal? Dentro da Semana Santa, que se inicia com o Domingo de Ramos, nós vivemos todo esse mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E esse mistério é celebrado de maneira mais concreta nos 3 dias antes da Páscoa, a quinta, a sexta e o sábado santo, por isso chamado de Tríduo Pascal. A quinta-feira santa pela manhã, em geral, nas diversas dioceses, esse ano com certeza será diferente, já também o ano passado, por causa da pandemia, mas nas diversas dioceses tem pela manhã a chamada missa do Crisma,
Cuidado que não é a missa da crisma. Não é que vai se crismar ninguém. É chamada missa do crisma ou missa da unidade, aonde o bispo, junto com todos os padres da sua diocese, numa missa presidida pelo bispo, concelebrada por todos os padres, por isso chamada missa da unidade. Ali mostra a unidade do pastor com o clero, não é? Toda a unidade do clero da diocese, sejam os padres diocesanos, os religiosos que trabalham ali. Essa missa é chamada missa do crisma, porque nessa missa se abençoa o óleo do batismo, o óleo do crisma e o óleo da unção dos enfermos. E nesta missa é abençoado o óleo que depois é separado e enviado para as diversas paróquias, e com esse óleo é que a gente vai usar nos batizados, nas celebrações de crisma, para ungir os enfermos das diversas paróquias. E o óleo do crisma é usado tanto para crismar os jovens, quanto para as ordenações de padres e de bispos. Na ordenação do padre, o padre tem as mãos ungidas com o óleo do crisma. Na ordenação do bispo, unge-se a cabeça daquele que está sendo ordenado bispo com o óleo do crisma. Por isso é chamado missa do crisma, porque é onde se abençoa o óleo do crisma, que vai ser usado nas crismas dos adolescentes e nas ordenações. É a missa na quinta-feira de manhã. Mas o Tríduo Pascal ele começa então à noite, na quinta-feira, com a celebração do lava-pés e da instituição da Eucaristia. E também do sacerdócio, porque a primeira missa é celebrada por Jesus, e ali ele institui o sacerdócio. Então, na missa da noite do lava-pés, é a missa onde Jesus lavou os pés dos apóstolos, por isso chamado missa do lava-pés, mas é também a missa da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Tá vendo aí? Tá só um minuto. Rodrigo, vamos continuar com as dúvidas aqui, ou a gente vai dar uma pausa, voltar para a música e continuar, né? Tá, é porque o Rodrigo está falando aqui no meu ponto, aí a gente vai continuar aqui. Só um minuto. Então vamos lá. Você aí, fique aí grudadinho nessas dúvidas que você tem em relação à Semana Santa. Eu mesmo estou tirando todas as minhas dúvidas com o Padre Ademilson. Então, o que acontece na missa da Santa Ceia do Senhor? Então, a missa da Santa Ceia é a mesma missa do lava-pés. Então, o que acontece? O padre, em geral, lava os pés de 12 pessoas, não é? Simbolizando os 12 apóstolos, mas que por causa da pandemia, esse rito vai ser, em muitas igrejas não acontecerá por causa da pandemia, mas é a missa em que se lava os pés de 12 pessoas, simbolizando os 12 apóstolos, se celebra a Eucaristia, e após a missa, o término da missa da Quinta-feira Santa, desnuda o altar, tira-se tudo do altar, não é? Na Quinta-feira Santa, já depois não se... Isso, quando termina a celebração da quinta-feira, tira tudo... celebração, tira tudo. Né? Porque na celebração da quinta-feira, a gente vai ver que durante todo o período quaresmal, a gente não enfeita a igreja com flores. Na quinta-feira, à noite, tem flor, por causa da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Não é? Mas terminada a missa, tira a toalha do altar, tira velas, tira as flores, já não se toca mais sinos, silencia os sinos. Em muitos lugares se toca matraca, para levar o Santíssimo, que não deve ficar no sacrário ali, mas ele fica no lugar à parte, onde as pessoas em muitos lugares passam a noite em adoração. Mas o Santíssimo fica à parte, não mais dentro do templo. Tá, padre, só uma dúvida, quando o senhor fala sobre desnudar tudo, tirar tudo do altar, tirar o Santíssimo, é tipo as vestes, né, os tecidos, e por que, padre, as nossas imagens têm que estar cobertas? Tá. Então, justamente por isso, porque nesse é o sentido de que, é claro que na nossa missa,
a liturgia católica, o centro da nossa fé é Jesus Cristo. Mas neste período da Semana Santa, nós estamos ainda mais voltados para Jesus Cristo. E o nosso povo, por tradição, sobretudo pessoal mais simples, entra na igreja, vai nos pés da imagem de Nossa Senhora, vai na imagem do Sagrado Coração ou do padroeiro, e nesse período as atenções têm que estar voltadas única e exclusivamente para o Cristo. Por isso se cobre as imagens. E desnudar o altar, tira-se tudo do altar, para lembrar que Jesus nesse momento vai viver a sua agonia no horto. E a gente vai estar com Ele em oração, no lugar à parte, como se a gente estivesse lá no Horto das Oliveiras, em oração com Jesus. É nesse sentido. Tá, padre, em relação a gente já pegando aqui o engate, né? Tem uma dúvida de uma pessoa em relação ao tríduo pascal. Essa pergunta é do Adriano Joaquim. O período quaresmal, tendo início na quarta-feira de cinzas, termina no domingo de Ramos ou na quinta-feira santa? Adriano, essa é uma questão que os liturgistas, cada um diz uma coisa. Mas se você pegar a sua folhinha aí na sua casa e contar da quarta-feira de cinzas ao domingo de Ramos, dão 40 dias. E se a gente chama de quaresma, quaresma é 40 dias. Porque com o domingo de Ramos a gente inicia um tempo próprio. É Semana Santa ou Semana da Paixão. Se você pegar nós padres, as religiosas, que rezamos o breviário, né, que a gente chama o breviário, ou seja, as horas canônicas, lá no nosso Liturgia das Horas, já não aparece mais como quaresma, aparece como Semana Santa. Então, de fato, existe aí uma discussão, muitos liturgistas, mas se a gente for levar ao pé da letra, a Semana Santa começa com Domingo de Ramos, e aí já não é mais quaresma, é Semana Santa. Tá, padre, alguns estão perguntando em relação ao jejum, penitência. Nesse período que a gente faz, né? Pois é. Eu acho que o grande problema está aí, porque as pessoas começam um período de penitência na quaresma, e muitos ficam perguntando, mas então se a quaresma termina no domingo de Ramos, eu já posso... Ora, mas se você fez jejum, fez penitência, toda a quaresma, na Semana Santa que você vai acabar com a sua penitência, seu jejum, então eu penso que a gente pode estender um pouquinho mais e levar até o sábado santo à noite, quando a gente já celebra a vigília pascal, a ressurreição, aí sim, terminou o seu período de jejum e de penitência. Tá, outra coisa, assim, como o padre falou, né, sobre a quinta-feira santa, que já me mandaram outra pergunta em relação a isso, olha, é sinal de que vocês não estão prestando atenção. De fato, ele tira tudo do altar e o Jesus fica em um lugar em adoração. Num sacrário à parte, fora da igreja, a noite inteira, em adoração. Alguns lugares a noite inteira, outros lugares por uma questão de segurança fica até meia-noite, até um determinado momento, mas o Santíssimo não fica dentro da igreja. Não fica no sacrário, né? O sacrário fica aberto. Aí eles me perguntaram assim, na Sexta-feira Santa não tem missa? Sexta-feira Santa é o único dia do ano que a igreja não celebra missa. Mesmo que morra o padre, que morra o papa, não se celebra a missa na Sexta-feira Santa. É o único dia que não se celebra a missa. Tem às 15 horas a celebração de adoração da cruz. E não é veneração, é adoração da cruz. Porque a gente adora o Cristo na cruz nesse dia. Então a gente adora a cruz porque nós estamos celebrando a morte. E a missa é celebração da vida. Por isso é o único dia que não tem missa. Padre, mas eu fui e comunguei. A gente comunga a Eucaristia que foi guardada, as reservas eucarísticas, que foram guardadas no lugar à parte. Por isso na quinta-feira santa a gente consagra em grande quantidade, para que as pessoas possam comungar na sexta-feira, mas missa propriamente dita não tem. Padre, então por que na Sexta-feira Santa o sacrário lá fica aberto, né?
E também porque que às 15 horas nós celebramos O sacrário fica aberto porque o Cristo não está no sacrário. Toda vez que não tiver Santíssimo, ele está aberto. Certo. E às 15 horas é a celebração da adoração da cruz, porque é a hora em que Cristo morreu, a hora que ele se entregou ao Pai por nós, foi às 15 horas. Certo. Então tá. Deu para entender agora direitinho, gente? Olha, vocês vão estar podendo mandar as perguntas em relação... Nós teremos o segundo bloco. Só um minutinho. Se você olhar no texto bíblico, às 9 horas Jesus é crucificado. Ali pelo meio-dia, uma treva vem sobre todo o povo, como se fosse noite. E às 15 horas é a hora em que Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele expira, morre. Deu para entender, né? Mais claro do que isso, impossível. Isso está no Evangelho, é só você acompanhar pelo próprio Evangelho. Tá, gente, ó. Deixa eu só tirar umas dúvidas para vocês, que está chegando um monte de pergunta para mim aqui. Assim, nós teremos o segundo bloco, em que vocês vão poder mandar as perguntas para a gente. A galera que está aqui por trás de todas das câmeras aí vai estar mandando essas perguntas para a gente. A gente vai estar mandando para o padre, ele vai estar analisando e vai estar respondendo vocês para tirar as dúvidas de vocês em relação à Semana Santa. Então, vamos com calma, que tem mais perguntas aqui que talvez sejam até dúvidas de vocês. Às vezes as perguntas que ela tem já vai esclarecer. Pois né? é. Então, sobre o sábado, o que é o sábado santo? Eu acho que a gente ainda tem coisa para falar da Sexta-feira Santa. Da Sexta-feira Santa. Então, a Sexta-feira Santa, a gente celebra às 15 horas. Na quinta recolhe tudo, na sexta é dia de silêncio, não tem canto de entrada, o padre chega e se prostra diante do altar, é como se ele se prostrasse diante do Cristo que morreu na cruz, não é? Porque às 15 horas, então o padre se prostra diante do Cristo na cruz. E aí então tem toda a celebração da adoração da cruz, o beijo da cruz, que também por causa da pandemia, esse ano não teremos o beijo da cruz, não é? Mas faremos a reverência e depois sai em silêncio da igreja. Não é? Não tem bênção no final dessa celebração, tem uma oração que é feita sobre o povo e todos saem em silêncio da igreja. Em geral, se volta mais tarde para a procissão do Senhor Morto, que também esse ano, por causa da pandemia, não se pode ter procissão por causa da aglomeração, mas em geral é isso. No sábado santo pela manhã é silêncio, não tem missa. A missa é só à noite, que aí já é a missa da vigília pascal. Então no sábado santo durante o dia não tem missa, não se celebra batizado, não se celebra matrimônio, né? Não é para ter nem esses sacramentos. Depois à noite, a celebração começa do lado de fora, onde o padre abençoa o lumen, que é uma fogueira, e a igreja vai estar toda ela no escuro, não é? Toda ela apagada, lá fora se abençoa o lumen, o padre acende o círio pascal, abençoa e acende o círio, e aí o círio pascal representa a luz do Cristo ressuscitado. E olha que simbologia bonita. Que essa é uma fogueira, né, padre? Sim, padre abençoa essa fogueira, o lumen, depois ali se acende o círio pascal, e olha a simbologia. Entra-se com a igreja no escuro, o padre diz por 3 vezes: eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. E quando o padre chega lá no altar, é cantado o anúncio da Páscoa, o anúncio da ressurreição. Ó noite de alegria verdadeira, que encheu de luz o céu e a terra inteira. Ou seja, a luz de Cristo. E aí quando termina de cantar o anúncio da Páscoa, é que se acende todas as luzes, para dizer: o Cristo morreu, o mundo estava em trevas, o Cristo ressuscitou, e pela luz de Cristo o mundo inteiro se iluminou de novo. Olha que bonito. Padre, uma dúvida aí também em relação ainda ao sábado santo. Padre, o sábado santo é o mesmo que o sábado de aleluia?
Porque é o dia que a gente canta aleluia, por isso é chamado de sábado de aleluia. Nós passamos a quaresma inteira sem cantar aleluia, e só no sábado santo, à noite, é que se canta aleluia. E padre, por que no sábado tem tantas leituras e tantos salmos? Porque o sábado santo é a missa, é a mãe de todas elas, porque ali a gente conta toda a história da salvação do povo, desde a libertação do povo hebreu lá do Egito, até chegar em Jesus Cristo, desde a primeira aliança de Deus com o seu povo lá na criação, depois as alianças que Deus fez com o seu povo, até a aliança eterna e definitiva em Jesus Cristo nosso Senhor. Então vem toda a história da salvação, é para a gente relembrar toda a história da salvação, até chegar na ressurreição de Jesus. Tá vendo aí, Kênia? Deu para tirar a dúvida? Tá, padre, nós temos uma outra pergunta ainda sobre o Círio Pascal. Padre, aborde para nós a presença do Círio Pascal no altar, seu significado e o período em que fica aceso. Um abraço do Adriano Joaquim, de São Miguel Paulista, da paróquia Nossa Senhora de Rosário. Opa, minha paróquia de origem, aonde eu fui catequista, foi lá que tudo começou, foi lá que despertou a minha vocação. Olha aí, tá vendo? Um abraço para você, Adriano. Adriano é firme lá. Adriano, então o sentido do Círio Pascal, como eu disse, ele lembra a luz de Cristo. E durante todo o período da Páscoa, que compõe 50 dias, chamado o período pascal, a Páscoa inicia no sábado santo à noite, e aí alguns poderiam dizer: padre, mas se na sexta-feira, e aí no sábado santo já se celebra a ressurreição no sábado à noite. Lembremos que Jesus era judeu, e o dia para eles muda com o pôr do sol. Então a quinta-feira santa, à noite, ali depois do pôr do sol, já é sexta para eles. E a sexta-feira santa, após o pôr do sol, já é sábado. Por isso a pressa de tirar os corpos da cruz, porque no sábado eles iam celebrar a Páscoa judaica e não podiam os corpos estar na cruz, dado que depois que o sol fosse embora já era sábado para eles, E nós também, a nossa liturgia, se você vê no sábado à tardezinha, nós já celebramos a missa do domingo, porque a véspera já é domingo. Para nós também, o sábado santo à noite já é ressurreição, é a vigília da ressurreição, Então por isso celebramos à noite, porque o Cristo ressuscita de madrugada, então ainda está escuro, por isso celebramos à noite. E aí o Círio Pascal deve ficar do lado do ambão da palavra. Por que do lado do ambão da palavra? Aquele que ressuscitou é a palavra de Deus que se encarnou e veio até nós. Ele é a palavra do Pai que se encarnou e veio até nós. Ficar do lado do ambão durante todo o período pascal. Então ele vai para o lado do ambão da palavra na noite do sábado santo e fica até Pentecostes, porque em Pentecostes acaba o período pascal, com a vinda do Espírito Santo. Com Pentecostes, então, se apaga o círio, tira ele do ambão, e aí só se vai usar o círio para os batizados. Certo. Então, padre, a gente vai dar uma pausa. Daqui a pouco a gente vai retornar no segundo bloco com as perguntas deles, terminar as nossas perguntas aqui. Assim dá tempo a turma da técnica arrumar o som. Porque nós estamos com uns probleminhas técnicos, mas a gente já está resolvendo, gente. Olha, paciência, porque no próxima live nós iremos utilizar o som mesmo da paróquia e vocês vão ver o quanto perfeito ele é. E aí também vocês já podem aí dar uma olhada no Pix da paróquia, já fazer a sua doação
para nos ajudar a pagar o som da paróquia. Exatamente. Já vai olhando o número da conta, aí onde você está, Tá na deve nossa estar telinha. aparecendo na telinha o número da conta da paróquia, o Pix, você já pode fazer também a sua doação para ajudar a paróquia São Vicente de Paulo. Então, no segundo bloco, padre, nós voltamos com as Aleluia, demais né? perguntas Na da Vigília Vigília Pascal, Pascal, sobre o nossos amiguinhos lá, Sírio, né? telespectadores. Então, Nós estávamos fale- falando do Sírio Pascal, que Exato. fica do lado do Ambão até Pentecostes. Depois ele é retirado e vai ser usado nos batizados. Tá, me perguntaram o que era o Sírio Pascal, padre. O Sírio Pascal, é pena que não temos um aqui para vocês verem. É aquela vela grande que o padre, na noite do Sábado Santo, entra com ela e coloca do lado do Ambão. O Sírio Pascal, vão os cravos, simbolizando as chagas de Cristo, né? E no momento de colocar, tem a oração própria que o padre faz enquanto coloca ali os cravos. Tem alfa e ômega, para lembrar que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Alfa e ômega é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, lembrando que Jesus é o princípio e o fim. E o padre reza a ele o tempo e a eternidade. Vai estar sempre a data do ano, nesse caso 2021, para lembrar que ele é Senhor do tempo e da eternidade. Ele viveu no tempo conosco, mas hoje ele vive o Kairos, não o tempo do cronológico como nós. Mas ele é Senhor do tempo e de tudo. Padre, essa vela grande, ela é toda usada ou tipo, depois fica alguma sobra, é feito algum descarte com ela? Como é que funciona? Jamais descarte, ela foi abençoada, é o Sírio Pascal. Então, se sobra, a gente pode derreter e fazer vela para o altar. Pronto, certo. Então, padre, vamos parar, acho que já deu para o sábado, né? Vamos agora tirar a dúvida em relação ao domingo de Páscoa. Vamos. Vamos. E se alguém tiver mesmo que, a gente fala já deu, mas se alguém tiver alguma outra questão, alguma outra dúvida, pode mandar e a gente responde. Tem algumas perguntinhas aqui também que eles mandaram em relação a Páscoa. Então, a gente vai falar primeiro aqui sobre a Páscoa, para depois a gente perguntar sobre essa pergunta que esse rapaz perguntou aqui. O que celebra a igreja no domingo de Páscoa, padre? A ressurreição do Senhor é o centro da nossa fé. A Páscoa é o centro da fé cristã. De que nos valeria o Cristo ter nascido se não tivesse morrido e ressuscitado por nós? Ele veio para ressuscitar por nós, para nos dar a salvação. Então, a fé cristã e toda a liturgia da igreja, o centro da liturgia da igreja é a Páscoa. Toda a liturgia da igreja no decorrer do ano, ela é pensada em torno da celebração da Páscoa. O tempo comum, o tempo do advento, mas é a Páscoa o cerne da liturgia e da nossa fé. Tá. Padre, o Adilson da Paula. Adilson de Paula. Adilson de Paula. Ele quer saber se Esse a Páscoa... Adilson de Paula é o irmão do Padre Anderson? Ele é de São José dos Campos. É o irmão do Padre Anderson, lá de São José dos Campos. Gente, eu quero aproveitar e mandar um abraço para os lugares por onde eu passei, não é? Então, primeiro São Miguel Paulista, que é onde vive a minha família, onde o Adriano falou conosco, tem gente de lá nos acompanhando. O pessoal lá de Varginha, onde eu trabalhei por 8 anos, Minas Gerais. O povo aqui diz que eu faço uma campanha em favor dos mineiros, não é? Mas é que a canção dos mineiros é quem te conhece não esquece jamais. E eu diria, quem te conhece, mas quanta saudade me traz, não é? Então, um abraço para os varginhenses, um abraço para o povo de São José dos Campos, Marabá, não é? Tem gente acompanhando. Então, muito obrigado às pessoas por onde eu passei que estão acompanhando essa live. Deus abençoe a todos. Então, com a pergunta do Adilson. Padre, a Páscoa é o tempo mais importante da igreja, mais do que o Natal? Com certeza.
O Natal também é muito importante, mas como eu disse, o cerne da fé cristã é a Páscoa, né? Então a Páscoa é uma data não só importante, ela é importantíssima. Mas o Natal e a Páscoa são tão importantes que ninguém perguntou, mas eu vou falar da oitava da Páscoa e oitava do Natal, não é? Durante 8 dias, se na segunda-feira de Páscoa, Maiane, eu te encontrar na rua e desejar para você Feliz Páscoa, é como se eu estivesse dizendo para você Feliz Páscoa no domingo da ressurreição, porque do domingo, do primeiro domingo da Páscoa, que é o domingo da ressurreição, até o segundo domingo da Páscoa, é como se fosse um dia só. Tão importante a Páscoa. Mas também o Natal tem a oitava do Natal. Se no dia 26 de dezembro, ou dia 27, eu te encontrar e desejar Feliz Natal, é como se fosse o dia 25, porque durante uma semana é como se fosse um dia só. Tá vendo aí? Interessante, viu? Outra coisa, padre. A Ilma Cardoso, ela quer que o senhor explique um pouco para ela sobre o jejum e citar alguns exemplos cristãos de jejuar nesse período da quaresma. O jejum, primeiro as pessoas com mais idade já estão dispensadas do jejum, né? O que a igreja pede é que no período quaresmal nós façamos abstenção de carne na quarta e na sexta-feira. Mas atenção, o pobre às vezes não tem como comprar carne, sobretudo agora com o preço que está a carne. E aí tem gente que não come carne, mas vai lá e compra um bacalhau que é muitas vezes mais caro do que a carne. Então é deixar de comer carne, troque por uma verdura, por um legume, um ovo frito, não é? Mas não é para trocar carne por um bacalhau que é tão caro. E aquilo que eu digo assim, que jejuar e não dar o fruto do seu jejum para os pobres, isso é fazer economia, não é fazer jejum. Então o que eu economizei, deixei de comprar carne, que eu ajude uma família carente, uma pessoa necessitada. Aí é o verdadeiro jejum, senão é economia. Certo. Padre, a Kênia Ripardo perguntou: padre, dizem que o costume de dedicarmos o sábado da Nossa Senhora vem do sábado santo, é verdade? Não. Não? Não. Não é do sábado santo o costume de dedicarmos o sábado à Nossa Senhora. Se você for ver na tradição da igreja, tem na segunda-feira seria dia das almas, e aí cada dia, quarta-feira São José, quinta-feira Eucaristia, a sexta-feira Coração de Jesus e no sábado Nossa Senhora. Assim como nós celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus e já no sábado seguinte, Imaculado Coração de Maria, então é daí que vem na sexta-feira o Coração de Jesus, no sábado santo, no sábado Nossa Senhora, mas não é do sábado santo essa tradição. Tá. O David Rodrigues e a Kênia Ripardo querem perguntar qual a importância do jejum e oração e a esmola nesse período. O jejum, a oração e a esmola são importantes não só no período quaresmal, é importante na vida do cristão. No período quaresmal a gente intensifica o jejum, a penitência, a oração, a esmola, para que a gente se prepare bem para celebrar a Páscoa. O jejum tem o sentido também de mortificação, para a gente morrer para as coisas que não são muito boas em nós, os nossos desejos, as nossas paixões desordenadas, para que a gente seja mais senhor de si mesmo, não é? E sendo mais senhor de si, dobrar os joelhos e agradecer o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Padre, no jejum da sexta-feira da Paixão, como é que faz? Pode fazer quantas refeições? Só uma ou quê? O bom seria que a gente fizesse refeições mais sóbrias. A gente pode fazer uma única refeição um pouco melhor e as outras podem ser mais sóbrias, ou aqueles que conseguirem ficar sem, então não faça e faça só uma refeição, mas que sejam sóbrias. O Felipe Lima está perguntando: padre, a palavra Páscoa tem algum significado? A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah. Pessah significa passagem, e ela era celebrada pelos judeus como a passagem
da escravidão do Egito para a terra prometida. E ela é a passagem da morte para a vida, do pecado para a graça. Por isso também hoje nós dizemos que alguém, quando falece, fez a sua Páscoa, passou da vida na terra para a vida eterna. Tá. Padre, por que que minha mãe... Por que que a minha mãe diz que na sexta-feira santa eu não posso tomar banho? Pode sim, claro que pode. E até deve. Não é que não pode, deve tomar banho. Não só na sexta-feira santa, mas os outros dias do ano também. Pronto, antigamente as pessoas idosas, na minha avó, por exemplo, limpava a casa e na Semana Santa não podia mais limpar. Varrer. E se varresse, não podia botar o lixo para fora de casa. Isso vem da tradição dos antigos, né? Mas hoje a gente sabe que o importante é você respeitar a Semana Santa. Hoje na missa que eu celebrei na comunidade, eu disse, olha, Semana Santa não é tempo de tristeza, mas é tempo de introspecção, de silêncio, de reflexão. Ninguém consegue fazer introspecção e reflexão com barulho. Então é silêncio. Semana Santa é tempo de silêncio. Não é tempo de som alto, pagodeira, essas coisas, né? Então antigamente se respeitava mais isso. E deve se respeitar, não é? A Semana Santa é um tempo de reflexão, de introspecção, de silêncio, de mais oração. E não de muita bagunça, muito barulho. Agora, o banho pode. Porque muitos levam, tipo, é feriado, sexta-feira santa, muitos vão beber. Não tem aquele significado, sabe, importante de viver hoje em dia a sexta-feira santa de fato. Sim. A Semana Santa não é um feriadão, é Semana Santa. É tempo da gente viver o centro da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Tá. Padre, por que costumam dizer que domingo sem missa é semana sem Deus? Porque o domingo da Páscoa é o domingo da ressurreição. Mas cada domingo nós vivenciamos a Páscoa. Então é o dia do Senhor. Se é dia do Senhor, eu devo ir à casa do Senhor. Maiane, seu namorado. Que ele tem? Meu Deus. Se ele ficasse um final de semana sem te ver, eu ia ficar com saudade. Ele vai para a praia, vai jogar futebol, lavar o carro, mas ele não vai te ver. Você ia ficar feliz? Não. Não é? Por que não? Porque eu queria também estar com ele. Eu queria que ele ficasse comigo, junto, e a gente vivenciasse a praia juntos. E por que vocês queriam estar juntos? Porque vocês se gostam, se amam, não é? Jesus é o grande amor da nossa vida. Ele entregou a vida por nós por amor. E nós dizemos que amamos a Ele. E no dia dele, nós vamos lavar o carro, vamos para a praia, assistir o jogo de futebol. E não vamos até a casa dele estar com Ele. Ele que é o amado da nossa alma. Como é que nós podemos dizer que amamos desse jeito? Verdade. Então, gente, tem mais alguma? Tem? Vamos lá. Tá chegando aqui várias perguntinhas, padre. A galera tá perguntando lá no chat. Do Adriano, de São Paulo, Adriano Souza. Quais recomendações o padre pode dar para a participação da Semana Santa com dedicação em tempos de pandemia em que a presença física não é permitida? Ora, aqui, por exemplo, no Maranhão, ainda temos presença física, não é? Então, ainda, claro que com número limitado de pessoas. Você que na sua região, as igrejas não estão abrindo, é tudo online, participe online. Mas olha, padre, eu estou em casa, vou participar da missa do Sábado Santo, da cerimônia da sexta-feira às 15 horas online. Mas aí eu estou de chinelão, de shorts, né? Estou lá. Não, você se arrume como se você estivesse indo para a igreja. Você vai estar na presença do Senhor e faça a sua oração como se você estivesse lá no templo. Porque primeiro precisamos lembrar que a igreja somos nós. A igreja não para, a igreja não fecha. O que fechou foram os templos. Nós somos a igreja,
corpo místico do Senhor, templo vivo do Senhor. Então viva como templo vivo do Senhor o seu período pascal, participando, ainda que online ou pela televisão, se lá na sua região a igreja está fechada, mas participe de todo o tríduo pascal, como se a igreja estivesse aberta, como se você estivesse indo ao templo, porque você é a igreja, templo vivo do Senhor. Padre, eu tenho uma outra dúvida. No sábado, depois das 18 horas, se eu participar da celebração, já conta como um domingo? Não. Nem a missa do sábado santo e nem a da véspera de Natal. Tem muita gente que vai à missa na véspera de Natal e aí depois vai ceiar e fica até tarde, depois no outro dia não levanta para ir na missa do dia de Natal. Você deve confessar, porque Natal e Páscoa é dia santo, então tem que confessar porque não foi, tá certo? Então, para que você celebre bem a sua Páscoa, você tem que participar da missa da quinta-feira santa à noite, tem que participar da celebração das 15 horas na sexta, tem que participar da missa da vigília pascal no sábado à noite e da missa do dia da Páscoa, do domingo da Páscoa. Padre, mas a igreja está fechada. Participe online de todas estas celebrações para que você celebre a sua Páscoa verdadeiramente. Tá. Padre, me tire uma dúvida. Fale um pouco sobre a Quarta-feira Santa, que é o encontro de Nossa Senhora com Jesus. Nós vamos ter uma live só sobre isso, na quarta-feira. Se eu adiantar agora, o povo não vai assistir a live de quarta, não é? Então, nós vamos ter uma live só sobre isso na quarta-feira. Se eu adiantar agora, vocês não vão ver a live de quarta-feira. Por isso que é bom participar na quarta também, tá? Na segunda-feira nós teremos uma live menor do que essa, não é? Vai ter menos canto, vai ser mais enxuta, né? Nós teremos uma live sobre o Senhor dos Passos na segunda-feira, após a nossa missa das 19 horas. Na terça-feira uma live sobre Nossa Senhora das Dores e na quarta-feira sobre o encontro de Nossa Senhora com o Senhor dos Passos. Então, se eu adiantar agora, a pessoa não vai ver a live de quarta-feira. Tá vendo? Então, gente, acompanha o Felipe Lima, acompanha a live de quarta-feira na nossa paróquia, que o Padre Ademilson está tirando todas as dúvidas em relação à sua pergunta. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Vamos voltar. A gente vai ter um outro bloco com mais perguntas. Como é que é? Não? Deixa eu ver aqui. Não teremos. As perguntas encerram aqui. As perguntas encerram. Não é? Eu agradeço as pessoas que fizeram perguntas, não é? E aí... temos live segunda, terça e quarta, se ainda tiver alguma pergunta. Mas não mais com o Padre Ademilson, né? Então, eles estão dizendo que no próximo sábado tem live de novo. Mas tem segunda, terça e quarta. Padre, nós queremos agradecer a sua participação, por ter tirado todas essas dúvidas, né? Que nos deixaram assim esclarecidas. E se você ainda tem alguma dúvida em relação à Semana Santa, o Padre Ademilson está aqui na nossa paróquia. É só agendar, ligar, né, Padre? Ou então até mesmo pelo WhatsApp da paróquia, perguntar lá, e essas perguntas vão chegar até o Padre. E temos também ainda essas lives da Semana Santa, né? Isso. Segunda, terça e quarta, e tem o próximo sábado, que ou eu ou o Padre Claudinei vamos estar aqui respondendo as perguntas de vocês. Então, gente, acompanha a... Ou quem sabe um outro padre, a gente pode convidar outro também. Mas muito obrigada, Padre. Eu que agradeço. E nós queremos também convidar você a convidar outras pessoas a seguir o Instagram da nossa paróquia, paróquia.svp. Lá também o Padre vai estar tirando algumas dúvidas em relação à Semana Santa. Nós temos acompanhamento durante todos os dias, o terço das 3 horas, as nossas celebrações durante as 19h30. 19h30, Tem a reflexão do Evangelho do Dia que eu faço todos os dias. Está lá também no nosso Instagram e no nosso YouTube. Pois então, pronto. Muito obrigada. Tá certo? É isso aí, Padre. Mais uma vez agradeço a vocês que acompanharam aí. Continuem acompanhando a live. Continue mandando a sua doação. Nós precisamos da sua ajuda para pagar esse som, para não passar vergonha deles virem retirar tudo porque não demos conta de pagar. Então, por favor, nos ajude a pagar o nosso som.
Continue Pronto. fazendo as suas doações. Muito Um abraço a obrigada. todos, que Deus abençoe a todos.